Fala pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora ao nosso estudo dos gases, ok? No último vídeo a gente havia caracterizado o estado gasoso, entendido que eram os chamados gases ideais e também conhecido as três variáveis de estado, que são usadas para caracterizar um gás. Quais eram elas? Pressão, volume e temperatura, ok? A gente vai dar sequência agora estudando a chamada equação geral dos gases, muito importante para a gente saber, ok? Ela vai ser importante porque ela vai relacionar as três variáveis de estado que a gente estudou, ok? No caso aqui, a gente vai relacionar um estado dito inicial e um estado final. Essa daqui é a fórmula que a gente vai usar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Atenção, essa fórmula só vale para quando eu tenho uma quantidade fixa de massa gasosa. Como assim? Eu estou fazendo transformações com o meu gás, mas eu não estou nem diminuindo a quantidade de gás que tem e nem aumentando. Então, eu nem tiro nem coloco gás. É a mesma quantidade de gás em que eu vou mexer nesses parâmetros de pressão, volume e temperatura, ok? Como que a gente vai guardar essa fórmula? Muito simples. A gente guarda como PVT povotó, ok? O que é o chamado PVT? PVT é o estado inicial e povotó o estado final. Muito importante você ler o exercício e conseguir identificar esses dois estados, inicial e final, para que você separe os dados, o que é pressão de um lado, o que é pressão do outro, volume e temperatura, tá bom? Já que dos dois lados a gente tem pressão, volume e temperatura, a gente tem que saber distinguir muito bem o que é inicial e o que é final, beleza? E isso para uma quantidade fixa, então não vamos mexer na quantidade de moléculas, mols, massa, enfim, sempre a mesma. Observação importantíssima, já havia falado para vocês quando eu ensinei temperatura dentro aqui do estudo dos gases. Sempre a temperatura em Kelvin, ok? Isso é muito importante para não dar resultados assim que você não consegue interpretar, ok? Não é só um resultado matemático, tem uma explicação física por trás desse resultado. Assim, temperatura tanto inicial quanto final, sempre em Kelvin. Ah, e aí você me pergunta assim, qual unidade de pressão ou volume que eu tenho que usar? Pressão e volume você pode usar em qualquer unidade, desde que, e aqui vai a informação importante, você use a mesma unidade dos dois lados. Então, por exemplo, se eu tenho pressão em atm aqui no inicial, eu tenho que usar pressão em atm no final. Se eu tenho volume em litro aqui, volume em litro aqui. Desde que eu use a mesma unidade dos dois lados, não tem problema, tá? Agora, se ele te der pressão numa medida e aqui pressão final em outra unidade, eu preciso aí fazer essa conversão antes de jogar na fórmula. Sempre ele vai me dar vários desses valores, né? 5 desses valores, e vai me cobrar o último que vai faltar, beleza? Assim como também ele pode trazer unidades que você não está habituado. Não se preocupe, desde que seja a mesma dos dois lados, pode seguir sem problema. Única condição, temperatura em Kelvin. Bom, quando a gente fala de transformações gasosas, existem algumas transformações específicas. Não quer dizer que precisa ser necessariamente uma delas, tá? Aquela fórmula é importantíssima porque ela vale para qualquer caso. Mas a gente tem alguns casos específicos aqui. Então, assim, vamos entender primeiro, analisar o que significa o nome e o gráfico dessa transformação. Uma transformação chamada de isovolumétrica, isométrica ou isocórica, atenção, iso significa igual, volumétrica porque o volume é igual, então significa que o volume não muda, ele é constante, ou seja, o volume inicial é o mesmo do volume final. Se a gente analisa por um gráfico, a relação lá a partir daquela fórmula, quando o volume é constante, a relação entre pressão e temperatura é uma relação diretamente proporcional. Por isso que o gráfico é assim, ou seja, eu aumento a temperatura, consequentemente eu aumento a pressão e vice-versa, ok? Como que você guarda esse gráfico aqui, ó? Volume, lembra que são 3 letras, P, V e T. Das 2 letras que sobraram vão para o gráfico. Então, ó,
Volume fica constante, sobrou duas letras, o P e o T. É esse daqui o gráfico. Onde que a gente observa isso? Dois casos clássicos para a gente pensar. Primeiro deles, por que, por exemplo, eu não posso guardar uma latinha de desodorante aerosol em lugar muito quente? Ou por que eu não posso colocar no fogo uma lata? Justamente porque naquela lata ela é indeformável, então o volume dela é constante. Se eu aumento a temperatura da lata, eu consequentemente vou aumentar a temperatura do gás e a pressão do gás vai aumentar muito. Aumenta muito a ponto de causar uma explosão, ok? Então, quando o gás tem uma pressão muito grande, ele pode explodir, certo? Essa é a ideia aqui de uma transformação dita isovolumétrica. Outro exemplo seria, por exemplo, imagina que você vai pegar o carro para poder dirigir cedo, né? Ou você vai para a escola e aí você observa que o pneu do carro em dias mais frios parece que está mais murcho de manhã. O que significa isso? Num dia mais frio, a temperatura é mais baixa. Consequentemente, a pressão do gás lá dentro vai ser menor. Então, passa-se a impressão de que o pneu está mais murcho do que está. Isso aqui vale uma dica, porque o ideal é você sempre calibrar o pneu do carro sem ter andado muito com ele. Porque quando você anda muito com o pneu do carro, né, você anda muito de carro, depois você vai calibrá-lo. O pneu está quente. Se ele está quente, o gás lá dentro vai estar numa pressão maior, então parece que o pneu está calibrado, mas ele não está. Então, assim, recomenda-se que você ande o menos possível desde o momento que você pega o carro e vai até um posto calibrado. O segundo tipo de transformação é a chamada transformação isotérmica. Térmica relaciona com temperatura, então iso igual, quando uma temperatura de uma transformação é constante, você tem lá uma transformação isotérmica. Como que a gente observa isso daqui num gráfico? Aqui, a partir da fórmula do PV tipo Votó, vemos que pressão e volume são inversamente proporcionais. Como assim? Na hora que você aumenta um, você diminui o outro, e vice-versa. Onde que a gente observa isso? Imagina que você pegue uma seringa, né, vazia, puxe ela, ok? O êmbolo dela, e você tampa a pontinha dela. Conforme você tenta empurrar, né, o êmbolo, você nunca vai conseguir empurrar até o final, sem deixar sair o ar que está lá dentro. Por quê? Aquele ar, conforme você diminui o volume, ele aumenta a pressão. Quanto mais você empurra o êmbolo da seringa, mais difícil fica você segurar a ponta dela com o dedo, ok? Porque você diminuiu o volume, consequentemente você aumentou a pressão. Como aqui eu não estou mexendo na temperatura, essa é uma transformação dita isotérmica. Por fim, e aqui é importante, antes da gente ver a última. Essa curva aqui se chama isoterma. Então, qualquer ponto nessa curva, eu posso afirmar com certeza que eu tenho uma temperatura constante, a mesma temperatura. Então, a transformação é isotérmica, a curva se chama isoterma. Última transformação para a gente saber, transformação isobárica. Uma transformação isobárica é quando a pressão é constante. Talvez você já tenha ouvido falar de uma unidade de medida para pressão chamada bar, ok? E também barômetro é um instrumento de medida de pressão. Então, daí que vem o nome isobárica. Numa pressão constante, o que acontece? Eu tenho esse gráfico. Então, analisa aqui, ó. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume, certo? Onde que eu observo isso? Por exemplo, vamos imaginar que você encheu muito uma bexiga para uma festa, amarrou ela e ela está no máximo dela. Por que não aconselha você encher muito uma bexiga? Porque se você deixa essa bexiga no sol, ela estoura. De que forma? Fica muito grande quando aumenta a temperatura, o gás vai se expandir, vai aumentar o volume, então na hora que ele aumenta o volume, como ela já está no máximo dela, digamos assim, ela estoura. Então, nesse caso, você tem uma transformação dita isobárica, pressão constante. Só para lembrar, como que a gente vai guardar os eixos aqui de cada um dos gráficos? Lembra que tem aqui ó, a letra P constante. O que sobrou? Sobrou o V e o T. Aqui eu tenho T constante, sobrou P e V. Aqui eu tenho V constante, P e T. Ok?
Então, esses são os gráficos. Importantíssimo você saber esses gráficos. Muitos exercícios, inclusive os que a gente vai fazer depois, relacionam trechos do gráfico em um só, tá bom? Então, importante saber isso. Aqui, no caso, eu tenho esse caso, esse primeiro e esse terceiro, diretamente proporcional. Esse do meio, inversamente proporcional, as transformações. Com relação à fórmula do pivot-pivotó, o que acontece quando eu tenho essas transformações? Então, ó, eu tenho a transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle-Mariotti. Também tenho a transformação isobárica, lei de Gay-Lussac, e a isovolumétrica. Se eu pego a fórmula do pivot-pivotó, como dos dois lados eu tenho temperatura e a temperatura é igual, eu posso cortar da fórmula. Eu não te aconselho ficar guardando cada uma das fórmulas que eu vou passar. Guarda apenas pivot, pivotó. Chegou no exercício, encontrou uma transformação desse tipo, aí você corta na fórmula, porque não tem por que você ficar guardando várias fórmulas que significam que estão relacionadas, ok? Então você guarda geral e analisa caso a caso. Isobárica, de novo, tem o pivot, pivotó. Bárico, né, tá aqui. Isobárico, pressão constante. Vou cortar a pressão. Saiu aqui. E isovolumétrica, volume constante. Vou cortar o volume. Certo? Guardando o pivot pivotó é o suficiente. O que significa um gás nas CNTP? Sigla importante para você saber. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Quando ele te falar isso, você tem que entender duas informações básicas. Falou gás na CNTP, você sabe que eu estou falando de pressão 1 atm e temperatura 0 graus Celsius. Como na fórmula a gente não pode usar graus Celsius, usamos em Kelvin. Então, pressão 1 atm, temperatura 273 Kelvin. Ok? Muito importante saber isso. Condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Agora a gente vai fazer alguns exemplos. São 2 exercícios que eu trouxe para a gente praticar como a gente vai fazer essa fórmula. Primeiro deles, ele fala assim: há uma certa massa de gás em um recipiente de 20 litros, a pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Qual será o novo volume se a pressão for reduzida a 1 atm e a temperatura for elevada a 127 graus Celsius? Cuidado, lembra que eu disse, tem muitas informações, o segredo aqui é separar o que é inicial do que é final. Primeira parte, vamos lá, ó. Ele fala aqui, ó, uma massa de gás num recipiente de 20 litros. Lembra que o volume do gás é o volume do recipiente, então eu tenho o volume inicial 20 litros. Depois ele fala que a pressão está a 3 atm, tá aqui, ó, pressão inicial 3 atm. Temperatura 27 graus Celsius, 27 graus Celsius, somando 273, 300 Kelvin. Agora, qual será o novo volume se a pressão for reduzida a 1 atm e a temperatura for elevada a esse valor? Novo volume é o que ele quer. Temperatura, 127 graus Celsius, 400 Kelvin. Pressão agora, nova pressão, 1 atm. Perceba, ó, tenho aqui esses valores e esse. Vou usar pivot, pivotó. Substituindo, tenho aqui isso daqui, ó. Então, ó, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. Dá para simplificar, não precisa ficar calculando tudo. Então, por exemplo, eu posso simplificar cortando os 2 zeros de um lado, cortando os 2 zeros do outro. Aí, se eu reorganizo isso, eu também posso cortar o 3 que sobrou em cima com o 3 embaixo. O 4 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 20, volume final 80 litros. Cheguei aqui na minha resposta. Próximo exercício agora, para a gente fazer. Certa massa de gás, ocupando um volume de 40 litros a menos 23 graus Celsius, sofre uma transformação isobárica, passando a ocupar 60 litros. Qual a nova temperatura em graus Celsius? Vamos lá, de novo pegando os dados. Tem uma informação importante no texto, ele fala que a transformação é isobárica. Sendo isobárica, a pressão é constante. Perceba que ele não te deu o valor da pressão. Não se preocupe, ela vai sumir da fórmula. Vamos lá. Volume inicial, 40 litros. Temperatura inicial, menos 23 graus Celsius, que equivale a 250 Kelvin. Pressão inicial, não sei, vou manter aqui como PI. Agora, volume final é 60 litros. Ele pergunta a temperatura final e a pressão final, não sei, vou deixar como PO. Jogando na fórmula pivot pivotó, ele falou para mim
que eu tenho uma transformação isobárica. Então, ó, vou substituir os valores. Como a transformação é isobárica, pressão inicial é igual à pressão final, já que é constante. Então, eu já posso cortar direto essas duas. Perceba aqui, ó, cortei pressão, cortei pressão. Cortei um zero daqui, cortei um zero daqui. Assim, o que a gente tem agora? Nós vamos ter, olha só, T0 estava aqui embaixo, passou multiplicando. E eu, na verdade, eu multipliquei em cruz aqui. Então, vou ficar 250 vezes 6. O 4 que estava multiplicando o T0 passa dividindo agora. Resolvendo essa conta, chego em 375 Kelvin. Detalhe importante aqui. Ele pergunta em graus Celsius. Eu achei a resposta em Kelvin. Para chegar de Kelvin em graus Celsius, eu subtraio 273. Então, 375 menos 273, a temperatura final do meu gás vai ser 102 graus Celsius. Os exercícios giram em torno disso. Depois a gente vai fazer mais alguns relacionados a gráficos, ok? Pessoal, terminamos essa segunda parte com relação ao estudo dos gases. Temos ainda mais algumas coisas para ver nos próximos vídeos. Até a próxima, bons estudos e precisando estou à disposição. Tchau, tchau.